Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, a Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais, Malu Mota. Certo, Silvia Vinhas. O Duas na Tri pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. Embora a educação seja um direito instituído no Brasil há alguns anos, muitas famílias desconhecem que este é um direito e que a criança, mesmo doente, tem assegurada a condição de estar conectada com a escola e com as atividades escolares, independente da possibilidade de frequentar a escola ou não. Para preservar esse direito, a Secretaria de Educação, em convênio firmado com a Secretaria da Saúde, criou um programa de acolhimento diferenciado a crianças e jovens internados em hospitais, que necessitam de acompanhamento educacional especial. Pedagogia hospitalar é um dos temas do Duas na Tri de hoje. Vamos falar também da Universidade Extramuros. Isso mesmo, hoje o conteúdo não fica mais entre quatro paredes. Compartilhar conhecimento faz parte da conexão poderosa entre as universidades e as comunidades. Esses e outros destaques você confere no Duas na Tri, que está só começando. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Até já! O campo de atuação do pedagogo não está mais vinculado somente à tradicional sala de aula. Como a educação está em todos os espaços, é cada vez mais requisitada a atuação do pedagogo em outros ambientes. A importância desse profissional nos hospitais é fundamental porque existem muitos desafios nesse novo campo de atuação. No Brasil, a primeira classe hospitalar foi fundada em 15 de outubro de 1987, no Hospital AC Camargo. Nessa ocasião, surgiram muitas metas e desafios ao pedagogo, junto à equipe multidisciplinar nos hospitais. O profissional na pedagogia hospitalar atua de forma a complementar e humanizar o tratamento clínico a crianças e adolescentes em idade de escolarização através de métodos educacionais. Para falar sobre pedagogia hospitalar, vamos conversar com Valéria Batista, que é professora do curso de pedagogia da Unip. Valéria, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Valéria. Obrigada, agradeço o convite que vocês fizeram para que eu pudesse falar um pouco sobre a pedagogia hospitalar. É um assunto muito importante, né? E é um assunto que, assim, ele é, pelo menos assim, para mim, ele era pouco conhecido. Pouco divulgado, é. Exatamente. Eu desconhecia essa pedagogia hospitalar. Então, eu queria que, em primeiro lugar, você começasse definindo o que é essa pedagogia hospitalar. Bom, a pedagogia hospitalar, ela faz parte de uma das áreas de atuação do pedagogo, que é bastante ampla, né? O pedagogo, ele é alguém que estuda para atuar na educação e ele pode atuar tanto nos espaços escolares, que são as escolas, dentro ligados aos sistemas de ensino, quanto nos espaços não formais, que nós chamamos de espaços não escolares, que seria, no caso, a pedagogia hospitalar, uma desses espaços. Tem a pedagogia empresarial, circo, museus, outros espaços que o pedagogo pode atuar. E a pedagogia hospitalar, ela é um atendimento especializado, pedagógico, que visa minimizar, né, o impacto que essa criança, assim que ela sabe da sua doença, para que ela possa receber o acompanhamento pedagógico que ela ficou afastada da escola no ambiente hospitalar. Então, a pedagogia hospitalar seria esse atendimento pedagógico dentro dos hospitais, que nós chamamos de classes hospitalares. Só para a gente explicar mesmo como acontece. Então, a criança está na escola, né? O jovem está na escola, ele descobre que ele tem uma doença grave, né? Para afastar da escola. Qual que é esse processo entre a descoberta, o diagnóstico, entendeu? A criança para de estudar, quanto tempo que existe essa conexão já
para você colocar um profissional à disposição? É tudo muito rápido ou é lento? Depende. Então, é assim, a partir do momento que a família, né, ela percebe que a criança está doente, vai em busca de um diagnóstico, a partir do momento da primeira sinalização médica de que essa criança ela está acometida por alguma doença, a família já tem um procedimento de cautela de afastar essa criança da classe regular, para que ela não tenha, né, contato. Sim, para né? preservar a criança e os alunos também, Isso, né? Mas é preservar a doença vida. grave, Valéria. Doenças graves. E aí começa um percurso longo, né? Entre a busca do tratamento. Então, essa criança ela já fica afastada. Então, ela já começa a apresentar uma defasagem escolar em relação aos demais colegas, né? Da turma regular. É porque esse processo de diagnóstico demora. Claro. Né? Várias Exato. vezes, não sei o que eu tenho, o que eu não tenho, os Para exames. fechar o né? diagnóstico, Isso, por Pra saber vezes. se Né? eu vou ficar realmente sem aula, né? Isso. E quando que ela começa a receber esse atendimento pedagógico? Quando ela está no processo de internação, Tá. né? Tem alguns municípios em São Paulo e também no Brasil que realizam atendimento domiciliar. Então, às vezes, a criança não está internada, ela recebe o pedagogo no domicílio para que essa criança seja atendida pedagogicamente. Então, Isso é importante. é. Primeiro ela pode ir para casa. Ela não pode- perde. é. Depois que vai para o hospital. Esse mesmo pedagogo. Não é o mesmo pedagogo. Nós temos alguns municípios que realizam esse atendimento domiciliar. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos as classes hospitalares. Então, esse pedagogo, ele atua dentro dos hospitais porque ele está vinculado à rede ou estadual ou à rede municipal e também ele pode ser um profissional que foi contratado pelo hospital. Então, Tá. nós temos 3 tipos de contratação, né, de profissionais atuando dentro da classe hospitalar. Uhum. Mas todos eles realizando o papel do pedagogo, que é justamente olhar para essa criança, então faz um contato com a família, né? Realiza-se uma conversa com a família, esclarece sobre a possibilidade dela receber esse atendimento pedagógico dentro do hospital, nos horários que ela tem disponibilidade, porque nós estamos atuando aí num espaço e num tempo diferenciado, né? A criança tem tratamento, tem medicação. Tá debilitada. Está debilitada, tem o horário do banho, o horário da alimentação, tudo isso é respeitado pelo pedagogo hospitalar. Então, o pedagogo hospitalar, ele vai passar pelo quarto, no leito, conversar com a família, esclarecer que a família pode receber esse atendimento pedagógico, a família permitindo e autorizando há um contato desse pedagogo com a escola, para saber quais são os conteúdos que essa criança está ficando ausente de receber. Então, nós vamos olhar para o currículo. Então, não legal. é qualquer matéria. Quando eu fiz a minha pesquisa no doutorado, eu fui olhar para o ensino da linguagem escrita na classe hospitalar. Por quê? Mesmo a importância de todos os conteúdos, o que mais se apresenta em defasagem são as crianças que estão em processo de alfabetização, né? Que elas interrompem esse processo e muitas vezes elas não conseguem recuperar. conseguem recuperar. Então, a classe hospitalar ela vai atuar tanto no processo de alfabetização, quanto na recuperação de conteúdos. Às vezes você tem alunos da educação básica como um todo. A educação básica envolve crianças de 0 até o ensino médio. Então, podem ter conteúdos diversos. Mas quando essa criança ela tem muito tempo de tratamento e muito tempo afastada da classe hospitalar, ela realmente vai apresentar uma defasagem muito grande na alfabetização, né? Na leitura, na escrita, com competência, né? Ser uma leitora e uma escritora. Independente do processo que ela esteja, o nível que ela esteja, o processo não, o nível que ela esteja, ela vai ter dificuldade para acompanhar isso.
ela vai ter dificuldade e vai ser diferenciado, né, o atendimento. Então, assim, o espaço hospitalar, ele exige que esse pedagogo atue de maneira diferenciada, mais lúdica, no tempo do aluno, respeitando, fazendo adequação de materiais. O uso de materiais diferenciados é muito importante. Então, a tecnologia, o tablet, porque a classe hospitalar, ela pode ser o leito, pode ser a UTI, pode ser o lugar onde a criança está recebendo hemodiálise, pode ser na sala de quimioterapia. Então, esses espaços podem se tornar espaços educativos desde que nós estejamos respeitando a vida. A primeiro lugar é a saúde. A pedagogia, ela vem para diminuir a defasagem escolar, mas, ao mesmo tempo, ela vem para mostrar para a criança que a sua vida, apesar de interrompida em vários aspectos sociais, do brincar, da interação social, ela tem condições de resgatar naquele lugar. Por isso que elas se sentem muito felizes quando elas conseguem fazer uma atividade e conseguem superar aquela dificuldade e se sentir parte do processo educativo. Porque você imagina para uma criança tá fazendo uma quimioterapia por hemodiálise, hemodiálise, problema de coração. Exato. Exato. Porque às vezes essa criança não consegue nem brincar. Às vezes a mãe está ali, o pai está ali olhando, mas não consegue nem brincar. Quanto mais estudar. É isso que eu penso. Ela está debilitada. Ela consegue estudar? Ela consegue? Então, Ela tem ânimo para isso. A classe hospitalar, ela representa não só um espaço de ensino, mas um espaço de interação, né? Quando essa criança não está sendo atendida no leito, porque às vezes ela não vai até a classe hospitalar. A classe hospitalar, quando eu falo classe hospitalar, é um espaço que o hospital abre, onde ele disponibiliza a mesa, cadeira. Então várias crianças vão juntas. Elas podem estar juntas, tá. então Ou não. é um espaço de interação, Uhum. né? Por exemplo, nós temos o Hospital Darcy Vargas, que é um hospital que tem classe hospitalar em cada andar. Que cada andar é uma doença. Cada andar é uma doença. Então, essa criança, ela convive com outras crianças que também estão passando pelas mesmas dificuldades. Então, além da questão pedagógica, ela tem a compreensão da vida. Lado emocional também, né? Exatamente. Ela começa a Convivência. perceber que o outro também pode ter esse problema, como eles podem superar juntos. Não, que ela não está sozinha, né? Isso. Tem o brincar, né? O O espaço. grupinho de quantos? Depende do atendimento. Então, depende do número de internados, de alunos Mas, por exemplo, internados. 10, 20? Não. São 5, 6 5. alunos, né? Mas já é o suficiente para ela entender essa coisa, Pra né? interagir. Pra interagir do Interagir. outro mesmo, né? E o horário que essa criança frequenta a classe hospitalar é o horário que ela está bem. Esse é o primeiro respeito do pedagogo hospitalar. O aluno, ele tem que ser respeitado nas suas dimensões sociais, emocionais e principalmente na classe hospitalar na dimensão física. Então, aquela criança, ela é respeitada de maneira integral e ela é enxergada de maneira integral. Então, assim, um professor, ele vai chegar, conhecer essa criança, conversar com a família, vai fazer um plano de desenvolvimento infantil, individual, né? Vai desenhar um projeto de formação, como que eu posso entender um pouco da doença. Então, conversa-se por isso que é um atendimento multidisciplinar, porque você precisa falar com os enfermeiros, falar com o médico, com a fono, com quem está prestando atendimento para essa criança, para que você conheça um pouco tanto das limitações dessa criança, para que sejam respeitadas, quanto das potencialidades. Então, ela está imobilizada por conta de algum acesso, alguma medicação. Então, o que nós podemos fazer para que ela se sinta parte do processo educativo? Então, esse diálogo com a equipe multidisciplinar, né, ela é muito importante nesse sentido, porque ela vai favorecer o pedagogo a ter uma compreensão maior dessa criança e, consequentemente, ele vai respeitá-lo. Ô, Valéria, melhor. essa pedagogia hospitalar, ela é obrigatória?
ou ela é opcional? Porque muitas vezes os pais falam, não, eu não quero. Ou tem que ter, a criança tem o direito e os pais têm que respeitar esse direito da criança estudar. Então, o que nós temos de obrigatório, primeiro, foi uma lei de 2005, uma lei falando sobre a brinquedoteca, a criação dos espaços lúdicos de brinquedos, né, com um brinquedista, ou até o pedagogo pode atuar nessa área, mas é um outro tipo de atendimento, é um atendimento lúdico, é um atendimento que visa trazer o prazer para essa criança, uma leitura de um livro, um brinquedo onde ela interaja, a parte de artesanato, e essa é uma lei obrigatória que desde 2005 coloca como obrigatoriedade todos os hospitais pediátricos têm que ter esse espaço. Okay. Agora, a classe hospitalar, ela sempre funcionou pela liberação do diretor do hospital. Então, ele se sensibiliza com essa então situação. Agora nós temos uma lei. Saiu uma lei publicada em 2018. Eu até... quer dizer, a coisa vem avançando, né? Porque senão fica solto. Eu não quero que meu filho tenha. Quando ele melhorar, ele vai. Não, a criança tem o direito e o pai tem que respeitar. Os pais têm que respeitar. Saiu uma lei em 2018, que é a Lei 13.716, né? Dia 24 de setembro de 2018, que altera um artigo da Lei 9394, de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases que organiza a educação básica da educação, a partir da educação, e ela altera colocando um artigo 4, que eu até trouxe aqui para que eu pudesse ler para vocês, que fala o seguinte: é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, é assim, quando nós temos uma legislação, por exemplo, por tempo prolongado, então, quem é que determina esse tempo? Então, as instâncias estaduais e municipais vão precisar viabilizar uma legislação na instância municipal e estadual para determinar esse tempo, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a Secretaria da Educação, ela é uma secretaria que já faz um trabalho muito significativo. Nós temos vários hospitais, tanto estaduais, temos hospitais municipais e hospitais federais que fazem o atendimento da classe hospitalar, mas a Secretaria da Educação, por exemplo, ela tem uma preocupação de, inclusive, designar professores da rede para atuar nesses espaços. E ela já elaborou um material, tem um material direcionado para o profissional da classe hospitalar, determinando que a partir dos 15 dias de internação, então aí o nível de estado já determinou, 15 dias de internação, você já começa a fazer o plano de desenvolvimento individual dessa criança, fazendo uma avaliação diagnóstica, quais são os conhecimentos que ela tem, quais são as necessidades, as fragilidades. 15 dias já é o limite para começar a trabalhar. Para começar a trabalhar. Agora, desculpa, é claro que o pedagogo, ele não espera 15 dias, ele já vai visitar essa criança assim que ele é internado, já vai conhecer. É que a partir de 15 dias, você já tem um diagnóstico e uma projeção. Mas por que o primeiro dia que você está falando? Então, aí ele tem um diagnóstico de uma doença grave, aí o pedagogo já vai no primeiro dia, é isso que você está falando? Porque assim, como que funciona o atendimento do pedagogo? O pedagogo, ele vai no hospital, ele trabalha no hospital. Então, ele chega para trabalhar como ele chegaria na escola, ele chega para trabalhar no hospital. Especificamente, esse pedagogo, ele fica no hospital? Ele é do hospital. Tá. Ele é designado, então ele faz 4 horas de trabalho na classe hospitalar. Tá. Então, qual é a tarefa dele? Ele chega, ele tem uma equipe, geralmente tem um coordenador, que nem sempre ele é um coordenador que esteja vinculado ao Estado, pode ser que sim, pode ser que não, mas nós temos um coordenador dentro dos hospitais que pode ser pago pelo hospital. Esse coordenador e essa equipe, eles vão conhecer os alunos que eles vão ter. Então, eles vão
na ilha de enfermagem, conhecer quem são os alunos que nós temos internados. Quais são as crianças que nós temos internadas? Quer dizer, é como se a classe, aquela classe como a gente conhece, é como se ela levasse essa classe para dentro do hospital, né? E os alunos, infelizmente, né, são os alunos que estão doentes. Sim. Né? Já chega nessa ilha e fala quais são os alunos que, Isso, que estão dentro quais desse são as crianças propósito. que estão internadas. Então, ela vai conhecer o nome, um pouco da enfermidade dessa criança, saber um pouco da limitação, se vai operar, que tipo de medicamento, se esse medicamento deixa a criança mais apática, como que ela está. Então, uma primeira conversa desse pedagogo é com a enfermaria, que é muito importante essa conexão. O segundo momento é a visita ao leito, que é o convite que o pedagogo faz para que a criança venha para a classe hospitalar. Então, aí que eu quero pegar. É um convite. É um convite. Ele pode não aceitar. Ele pode não estar bem. Porque tem isso também, Silvia. Já pensou? Ele não tá ali aguentando, com dor. Aí ele vai querer aprender o quê? Então, só quando é o nível, realmente, porque senão tem que ir. Exatamente. Eu falo assim, o pedagogo hospitalar, ele trabalha com o encantamento do saber. Ele vai mostrar como vai ser gostoso estar na classe hospitalar. Como vai ser gostoso conhecer outras crianças que também estão debilitadas, mas que podem ser seus amigos, que nós podemos ter uma classe, porque a sala de aula é um lugar mágico, né? É um lugar onde a conquista do conhecimento é uma coisa muito importante e ela é muito instigante. Quando você tem um professor que ama o que faz, ele consegue passar esse encantamento para as crianças, né? E o pedagogo da classe hospitalar, ele precisa trazer esse encantamento e mostrar que a criança, apesar de acometida por alguma doença, ela é capaz de aprender. Qual que é o diferencial do pedagogo hospitalar? Primeiro é o lado da humanização. É o olhar humano. Tem um texto, tem uma autora que ela fala assim, da escuta pedagógica. Nós temos que ter todos esses procedimentos na classe regular, mas a classe hospitalar necessariamente precisa desse olhar humano. O olhar humano, ele faz com que você veja a pessoa para além do que aquela coisa física. Você consiga ter acessibilidade, ter a dimensão de perceber as suas fragilidades, mas de mostrar as potencialidades que essa criança tem. E que ela pode desenvolver mesmo estando numa situação e mostrar a temporalidade das coisas. Nada é para sempre, né? Eu queria mostrar um VT. Nós temos aqui um VT, o VT 9. E eu queria rodar um pouco esse VT para a gente entender como é que é essa ambientação, né, com a criança. Vamos ver? Temos lá. Legal, a primeira vez que eu me internei foi em 2012. E aí eu vim aqui, eu fiquei imaginando, tipo, como existe uma escola dentro do hospital. Ver que tem professores que podem ajudar seu filho que está fora da escola por uma necessidade de saúde, é muito gratificante. Não, ele falou uma palavra que eu não estou falando na vida, gratificante. A classe hospitalar ela é uma modalidade educacional e ela trabalha com crianças que temporariamente estão impedidas de frequentar o ensino regular. No ambiente hospitalar, o aluno está privado da sua rotina, longe dos professores, longe dos amigos. E nesse sentido, a classe hospitalar é uma extensão da sala de aula. E é nesse espaço que o aluno ele vai poder dar continuidade ao seu processo de aprendizagem, o que vai facilitar o seu retorno à escola de origem. Que a gente tem sempre que lidar com os imprevistos.
com os horários das crianças, com procedimentos, momentos de medicação. Nós discutimos em reuniões multidisciplinares, com a participação de enfermagem, médico, psicólogo e a equipe de classe hospitalar. Por que você gosta mais de aula de Não, porque é bom para desenhar e aprende, né? Eu gosto mais de história. Fazer atividade de matemática. Nós realizamos as nossas ATPCs na escola vinculadora, onde nós recebemos todo o conteúdo que está sendo trabalhado na escola. A gente tem que fazer esse estímulo, tem que fazer essa ponte de ligação aqui com a escola regular, a escola de origem, para a gente poder conciliar o trabalho daqui com lá, e de acordo com o perfil, com a individualidade da criança. Aí que a gente vai montar o PDI da criança, né, o projeto de desenvolvimento individual. E é a partir desse projeto que a gente vai dar continuidade às atividades. A professora Beth me ajudou muito a fazer o texto, né, a escrita, ela me ajudou tudo. O objetivo do meu projeto é o seguinte: eu quero incentivar as pessoas a doar órgãos, porque hoje em dia é uma coisa que não acontece muito. E foi muito bom, porque a Kathleen conseguiu no ano passado, porque ela ia ser reprovada, e graças à classe hospitalar. É muito geral se falar em perfil para um profissional. Mas o que ele tem que ter? Uma flexibilidade para adaptar, eu acho que os conhecimentos da pedagogia no contexto hospitalar, diferentemente do que existe no contexto escolar. As matérias que tinha dificuldade, a professora pesquisava, tudo, trazia, eles faziam. Tinha uma época que eu estava ruim em porcentagem, a professora me ajudou. Em sílabas também a professora já me ajudou. O comportamento deles de um com o outro é muito de respeito, eles gostam, eles trocam ideias. Eles perguntam muito também sobre o que o outro tem. Conforme diz Piaget, ela vai construindo dentro do seu espaço, ela vai construindo aprendizagens. Isso tudo vai tendo repercussões favoráveis no processo dos cuidados físicos mesmo dela pela equipe médica. E aqui o trabalho é mais redondo. A gente consegue trabalhar o aluno de forma integral. O que faz diferença, assim, eu acho que a qualidade que a gente passa para eles, assim, de esperança, de que eles têm uma escola que está olhando para eles. Incrível, né? Porque aí dá para a gente ter realmente uma ideia. Mas me marcou, assim, os pedagogos falando, é um conhecimento mais redondo, é uma qualidade maior, o resultado é maior. Quer dizer, a interação do pedagogo com o aluno é muito melhor do que em classe normal. É isso? Exato. Porque qual é o seu contato com a criança? É individual. Você tem uma proximidade, você conhece uma parte da vida dele. Você está fazendo parte da vida dele naquele período de fragilidade. Então, o pedagogo, nesse ambiente, ele precisa se adequar aos espaços. Vocês viram no vídeo ela usando a receita, a caixinha do remédio. Então, quando você tem, hoje, quando nós falamos para as nossas alunas, na pedagogia, você tem que dar um ensino contextualizado para que a criança aprenda a ler e escrever e entenda os conteúdos, que esses conteúdos sejam significativos. Então, lá na classe hospitalar, quando você pega uma caixa de um remédio e você mostra para ela a composição, a estrutura da palavra, como ela se escreve, ou às vezes faz troca de cartas, né, entre as crianças, de um andar para o outro, onde elas possam escrever. Você está trabalhando produção de texto, você está trabalhando conhecimento da matemática, porque na minha pesquisa teve um fato de uma professora hospitalar que falou que teve um aluno que internado, adolescente,
que houve um abandono da família. Essa criança foi abandonada. Então, ela estava em internação, em tratamento. E elas tinham uma preocupação muito grande, as professoras, para que ele, ao sair do hospital, ele pudesse tomar os medicamentos. Mas ele não entendia a matemática. Então, elas tiveram que ter uma preocupação com o processo da matemática, da dosagem, para que ele entendesse. Então, esse conhecimento, ele cria essa proximidade porque você estabelece um laço de compromisso, para que aquela criança, ela se sinta parte da sociedade quando ela estiver retornando para a escola. O retorno para a escola não pode representar eu perdi. Eu ganhei, eu aprendi também. A carta, né? Esse contato que a gente faz com a escola, pode ser que você consiga trazer carta dos colegas, incentivando, vai bem aí no tratamento. Da classe regular. É. Exato, da classe regular, dando um incentivo. Toma um remédio, estamos aqui torcendo por você. Isso é um trabalho que vocês, quer dizer, no caso das professoras fazem, não? Vão até a escola do aluno. Exatamente, pode ter esse contato, estabelecer esse vínculo, né? Que ele cria uma esperança. Tem os psicólogos, né, também. Né? Isso que eu fiquei pensando, porque, por exemplo, você vê a situação das mães ali também, né? Isso. E sempre a mãe, né? Interessante, né? A mãe tá sempre junto, né? Por isso que eu acho que o filho é da mãe mesmo, né? Porque... Deixa os pais ouvirem isso. Mas eu acho que a mãe é essa que acolhe, né? E assim, você vê... Eu até me emociono de falar, mas você vê naquela hora... A mãe que tem um filho ali internado pode ser um alento, né? Um alento, porque ele também está esquecendo ali. Ao contrário do início que eu falei da criança que sente dor e não tem condição de ir, mas esses que estão um pouquinho melhores, eles estão ali brincando com a caixinha do remédio, aquilo pode ser um alento para a mãe que vê o filho bem, porque tudo que a mãe quer... E deve ajudar na melhora também, né? Sim. Várias crianças foram alfabetizadas dentro da classe hospitalar. Que às vezes nós estamos falando aqui de tempo, as pessoas em casa podem não otimizar. Nós temos crianças que passam 1 ano internadas e temos crianças que nascem, que nem no Hospital Cândido Fontoura, nós temos muitas crianças com distrofia muscular, elas nascem no hospital e moram no hospital para sempre. Para sempre? Para sempre. Nossa. Então, a classe hospitalar... É doido, né? Para sempre. Então, a classe hospitalar para essas crianças é algo extremamente importante, porque é um direito constitucional, direito à educação para todos. O para todos envolve todos mesmo, né? A gente fala, e inclusive a pedagogia hospitalar, ela entra na modalidade da educação especial, que é a adequação de um recurso, a adequação de um olhar, a adequação do currículo, a adequação da avaliação. Então, ele pode realizar provas e essas provas terem validade no sistema educacional regular. A presença na classe hospitalar computa a presença como se ele tivesse não ausente a um sistema de ensino. Maravilhoso. Olha, eu estou surpresa com esse trabalho. É um trabalho lindo que as pessoas precisam conhecer, saber disso. E eu fico pensando também na formação desse pedagogo que sai da Unip, o quanto que ele precisa estar preparado. E também, pegando um outro lado, não somente o emocional, mas do mercado, é um mercado de trabalho também muito interessante para o pedagogo, né? Porque a gente acha que é sempre o professor daquela forma constituída. E isso mostra que ele está ampliando o universo de trabalho dele. E até, complementando a pergunta da Malu, quais são as competências realmente que tem que ter, né? As habilidades e competências desse profissional. Tem que ser diferenciado, porque tem lá, faz parte, não é uma disciplina, né? Pedagogo hospitalar, faz parte de um todo da pedagogia. Então, como é que se separa esses pedagogos? Então, dentro da diretriz curricular nacional, que é a legislação que regulamenta, né, a formação do pedagogo, nós temos a exigência de conhecimentos para o pedagogo no espaço não escolar. Então, dentro da Unip, nós temos uma disciplina chamada TAP, que é Tópicos de Atuação Profissional,
onde o pedagogo vai ter uma parte do conhecimento da pedagogia hospitalar. Geralmente, quem vai atuar nesse espaço, e não só nesse espaço, a gente fala que hoje a formação da graduação ela é uma parte da formação, né? Ele precisa já sair olhando a importância da pós-graduação, da especialização. Então, esse profissional ele vai precisar atuar, continuar os seus estudos, ou em arte e educação, ou em psicopedagogia, ou na própria alfabetização, né, e letramento, que é algo que se fala muito, a psicomotricidade, são áreas que dão condições desse pedagogo conhecer melhor como se dá o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança, né, que seriam então as competências, para que ele desenvolva habilidades do como fazer a adequação, por exemplo, de um recurso para a classe hospitalar, porque quando você se forma, você está imaginando que você vai entrar numa sala de aula, dar tudo certo, né? E numa sala de aula com aqueles meus alunos, eu faço um planejamento, mas você sabe que uma coisa que também não se pensa, a professora Lea Albertoni, que apareceu no vídeo, né? Fantástica ela, não? Sim. O doutorado dela foi para falar do profissional que está na classe regular. Esse profissional também precisa estar atento a essa criança que se afastou. Não é só o pedagogo do hospital que vai fazer contato com a escola. A escola, ela também precisa estabelecer contato com a família e perguntar: por que o meu aluno está ausente? O que está acontecendo com ele? Então, essa é uma via dupla que, se combinadas, quem ganha é a família, é a criança, é a aprendizagem, é o processo. Então, nós também estamos, às vezes as pessoas, né, na própria aula, as alunas falam: eu não tenho condições de atuar na classe hospitalar porque é muita sensibilidade, é muito difícil. Eu fiz pesquisa, né, durante meus 4 anos do doutorado, foi muito emocionante conhecer diversas classes hospitalares, conhecer essas professoras que são maravilhosas. Mas eu falo para elas: vocês precisam saber disso. Vocês vão estar na sala regular e o seu aluno da classe regular, também, ele pode ficar doente. Exatamente. Então, você não pode não olhar para esse espaço. É verdade. Tá certo. Valéria, nosso tempo está esgotado, mas o assunto iria aqui por um bom tempo. Tinha bastante coisa ainda para perguntar. Para perguntar. Eu acho que você vai ter que voltar uma outra vez. Valéria, eu quero agradecer a professora Valéria Batista, que é professora do curso de Pedagogia da Unip. Parabéns, professora, por esse trabalho e por esse trabalho de doutorado. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, obrigado pela confiança e espero que vocês tenham conhecido um pouquinho sobre a pedagogia hospitalar, que é algo tão importante. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Vamos agora com o nosso bloco de notícias e os principais destaques da Unip, Universidade Paulista, e do Colégio Objetivo. Já com a presença da jornalista Alessandra Neri, quais são as principais notícias de hoje, Alessandra Neri? Tudo bem, boa tarde. Vamos falar das Olimpíadas Científicas. A aluna Ana Bruna Salles Fonseca tem um novo desafio pela frente. Ela vai representar o Brasil na Olimpíada Ibero-Americana de Biologia na Bolívia. É a Olimpíada Brasileira de Biologia, a OBB, que seleciona os melhores para competições internacionais. A Ana Bruna, ela conquistou prata e foi eleita, a gente até comentou, né, Manu? Foi eleita a melhor menina de biologia. Achei uma graça isso, da 2ª série do ensino médio na OBB. Nós temos uma foto da Ana Bruna registrada na solenidade de premiação, tá no VT1. Vamos lá. Que não foi fácil conquistar essa vaga, né? A concorrência é grande. Para você ter uma ideia, a primeira fase da OBB reuniu cerca de 120 mil alunos de 1.176 municípios de todo o país. Realmente. Você gostou da menina da biologia? Eu achei, primeiro, o charme, né? Menina da biologia, né? Ela foi eleita a menina da biologia do 2º ano. Agora, a melhor menina da biologia foi a Fernanda, que está no 3º ano, né? Quem se classificou para internacional, né? Para ibero-americano, foi Ana Bruna. Muito bem, parabéns. Bom. Da biologia para a química. No próximo sábado, 8 de junho, é dia de divulgação dos 55 melhores estudantes de química do ensino médio do estado de São Paulo.
Mas antes, os 152 finalistas da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo vão participar de provas teóricas e experimentais. O dia vai ser repleto de atividades na USP. Além das provas, os alunos vão visitar os laboratórios, participar de palestras e do show de química. Está prevista para as 4 da tarde a solenidade de premiação da OQSP, no Instituto de Química da USP. No próximo programa, a gente conta como foi a participação dos alunos do Objetivo. No ano passado, eles conquistaram 9 medalhas. 1 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Vamos torcer. É isso aí, né? E quanto mais medalhas, melhor, né? Pois é. Bom, o nosso próximo assunto é o Objetivo e as profissões. Evento realizado no último sábado na Unip Indianópolis. Foi isso mesmo, né, Alê? Sim, são tantas informações que é comum o jovem ficar em dúvida na hora de decidir o futuro. No Objetivo e as profissões, os estudantes têm contato direto com os profissionais, os cursos e a realidade que envolve cada carreira. Nós temos algumas imagens. Roda VT2. O evento foi promovido pelo Objetivo em parceria com a Universidade Paulista, a Unip. A escolha profissional foi o tema da palestra de abertura apresentada pelo professor Samuel Figueira, mestre em comunicação, graduado em administração de empresas e comércio exterior. Conhecer as opções de cursos e as oportunidades do mercado de trabalho são essenciais para a decisão. O Objetivo e as profissões ofereceu aos estudantes mais de 30 palestras com profissionais nas áreas de humanas, exatas e saúde, além de plantões de dúvidas com professores especializados. Os profissionais apresentaram as características técnicas de cada profissão, relataram experiências, falaram sobre rentabilidade financeira e mercado de atuação. E os alunos interessados em estudar no exterior tiraram dúvidas sobre o processo seletivo. E os vestibulandos visitaram as instalações, os laboratórios e clínicas da Unip. Importante isso, né, Malu? Esse encontro assim, direto com as profissões, né? Para os alunos. Com 16 anos, a gente tem que decidir o que a gente quer para a vida inteira. Não é fácil. Né, Malu? E isso é um dilema que os estudantes vêm enfrentando já há muitos anos, né? Porque ele tem que ir logo e decidir o que tem que ser feito e depois ele pode até mudar de profissão, né? Mas se acertar primeiro é melhor, né? Já vai se preparando, né? Não que nem eu. Hoje eu estava conversando com um professor e ele estava falando, né? Assim, eu falei, professor, estou correndo aqui, tem que apresentar o programa. Ele falou, eu também estou corrigindo prova e tal. Aí ele disse assim, ainda bem que a gente faz o que gosta, né? É verdade. Porque se você não fizer o que gosta com essas atribulações, essa correria do dia a dia, você acaba... Por isso que é importante essas feiras, essas palestras. As crianças têm que conhecer. Então, veterinária, né? Eu quero ser veterinária. Aí eu vou na primeira aula, já passo mal com sangue, com alguma coisa, pronto. Já tira. Um texto, né? Para ser jornalista, né, Silvia? Não, né? Tem dificuldade lá para escrever. Mas isso técnica, né? Técnico para escrever é outra coisa. Bom, o que mais, Alê? Bom, falando de profissão, entrando no campo da saúde agora, vai. Ingressar em medicina não é fácil. O curso é um dos mais concorridos no vestibular, sempre foi. Ele requer um preparo diferenciado, cognitivo, físico e psicológico. E não é fácil, não. Vamos conhecer a realidade que envolve o curso de medicina e pode ajudar muito na preparação. Isso mesmo. No dia 15 de junho, o Objetivo promove a palestra Vestibular Medicina, Desafios e Superação. O tema é dedicado aos vestibulandos que almejam o curso de medicina. Kenji Nakarana Rocha, aluno do 5º ano de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também ex-aluno do Objetivo, vai apresentar a palestra. Ele tem muito assunto para contar. Kenji vai dar dicas de estudo, falar das provas, da vida acadêmica, da superação e os desafios de encarar um dos principais vestibulares do país. A palestra será dia 15 de junho, às 2h da tarde, no Teatro Unip Paraíso. Legal, alguém que já fez, né, já passou pelo processo, falar como é difícil ser médico, né? Então, ele foi ex-aluno e daí já a palestra sendo de um ex-aluno aproxima um pouco mais, né? Não tenha dúvida. Bom, agora o assunto é simulado. No mês de maio, o Objetivo promoveu 2 importantes provas. O simulado aberto, Enem e o Fuvestão.
Os exames reproduzem as exigências dos grandes processos seletivos e ajudam os alunos a conhecerem os pontos fortes e fracos. A cerimônia de premiação dos melhores classificados no simulado Enem e no Fulvestão vai ser no dia 15 de junho, no Teatro Unípida Paraíso, a partir das 3 horas da tarde. Os candidatos mais bem classificados vão ser premiados. Bom, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado ontem, 5 de junho. O Colégio Objetivo, ele promove uma série de ações que estimulam a consciência ambiental. Uma delas é a Semana de Geociências. Isso mesmo, os alunos do 6º ao 9º ano estão participando da 12ª Semana de Geociências e Meio Ambiente do Colégio Objetivo. Muito bem. Economia de água e energia, reciclagem do lixo e reutilização dos recursos são atitudes que contribuem para a preservação do meio ambiente. Esses foram os temas discutidos, né, Alessandra? Sim, esses e muito mais. Cada série trabalhou uma temática diferente. Desde segunda-feira, os alunos estão debatendo assuntos comuns às disciplinas de ciência e geografia. As atividades foram realizadas nas aulas. Os professores acompanharam de perto o desempenho dos alunos. Eles assistiram filmes, realizaram leituras complementares, pesquisas, roteiros, redações, painéis, cartazes e maquetes. Amanhã, os alunos vão apresentar as conclusões finais aos professores. O professor Alencar vai explicar a atividade. Roda VT3. Nesse evento que dura a semana toda, porque coincide com a Semana do Meio Ambiente, nós trabalhamos temas que estão relacionados ao assunto. Então, no 6º ano, eles vão trabalhar sobre rios do mundo que passaram por processo de despoluição, para comparar com os nossos rios atuais, né? Então, durante a semana, eles estão trabalhando onde se localizam esses rios, quanto tempo durou o processo de despoluição e assim por diante. E aí vão apresentar como resultado final gráficos, painéis, que vão mostrar a localização desses rios e o seu processo final de despoluição atualmente. Já no 7º, eles trabalham com construções sustentáveis. Então, esse tema é baseado num arquiteto chamado Johan van Lengen, que trabalhou com uma forma de arquitetura para favorecer o uso de materiais sustentáveis nas construções das moradias e outros tipos de prédios. Então, eles vão fazer maquetes que mostram moradias que são encontradas em regiões mais quentes, mais frias, regiões geladas e assim por diante, né? No 8º ano, a questão das doenças que se espalharam pelo mundo e suas formas de prevenção, epidemias, endemias e pandemias. E no 9º ano, grandes desastres ambientais, que eles trabalham e estão pesquisando durante essa semana. Por exemplo, o desastre que ocorreu em Mariana, causado pelo deslocamento da barragem da Vale, comparando com o Brumadinho, o problema do vazamento de Césio 137 em Goiânia, que ocorreu em 1987. São temas variados que eles estão desenvolvendo durante essa semana, cada série, cada ano com o seu tema. Então tudo é programado, cada dia eles fazem alguma coisa. Então, um dia é preparação dos slides, outro dia é preparação do cartaz, ou de alguma outra forma de trabalhar. Eles preenchem formulários com as características da situação que eles estão envolvidos. Tem tudo programado no dia a dia, cada atividade que eles vão desenvolver até a apresentação final dos seus trabalhos e suas pesquisas. São vários objetivos. O principal é que eles tenham autonomia para construir o conhecimento a partir dos temas propostos. Segundo, desenvolver habilidades que eles tiveram já contato com os conceitos que eles já aprenderam em anos anteriores. Terceiro, utilizar essas habilidades, esses conhecimentos, para montar um olhar crítico sobre essas situações propostas em relação aos efeitos dessas situações do ambiente que eles estão vivendo. Super importante, porque você vê de que idade, né, que eles já estão tendo essa conscientização do meio, né, do ambiente, despoluição dos rios. Bom, nosso assunto agora é estudo do meio. E foi em Santos, cidade que eu amo. Aliás, eu já acompanhei os alunos nesse estudo e conheci lugares, Malu, que eu nunca tinha ido. Olha que eu tô 40 anos, não nasci em Santos, mas eu vou a Santos há 40 anos, pelo menos, minha família mora lá. Tinha lugar que eu não conhecia?
Olha só. Muito legal o estudo do meio lá. É o estudo do meio. O estudo do meio é uma oportunidade única de passeio e muito conhecimento. O aluno vivencia experiências que não esquece jamais. As turmas do 8º ano estão participando do estudo do meio As Evidências na Transformação do Espaço em Santos. Essa é uma atividade que garante momentos coletivos de aprendizagem e de convivência entre alunos e professores. Vamos ver as imagens Roda VT 4. Os alunos tiveram a missão de estudar paisagens para encontrar vestígios da colonização portuguesa no país e analisar as transformações da cidade. A proposta do estudo é pesquisar a herança, sua relação com a cidade atual e refletir sobre a importância da preservação histórica. Olha como é lindo o centro. Nossa. É maravilhoso. São lugares lindos. Os alunos, eles visitam cenários privilegiados. Gente, olha aí a Bolsa do Café. Você para tomar um cafezinho aí, Malu. Olha. Entre eles, a região do Valongo, a Fortaleza da Barra, a Bolsa do Café que vocês viram aí, o Centro Histórico e o Porto de Santos. Olha aí, é dentro da Bolsa de Café. Os alunos ficam deitados para ver... Exatamente, para ter a sensação, vivenciar. Olha o teto, que coisa mais linda, Manu. É tudo da época. Olha. Tudo da época, coisa mais maravilhosa. Santos é mais antigo que São Paulo? Santos é uma cidade... Entendeu? Olha aí, que bacana. Em cada local visitado foram descobrindo aspectos que só a vivência revela. No caderno de campo, eles anotaram todas as informações e descobertas apuradas em cada fase do percurso. Eu preciso voltar, porque esse de barco eu não fiz, não. Então, esse aí foi para um estudo do Porto. Foi uma novidade desse ano. Eles deram novidade, porque... eu quero saber desse porto. Pode me levar lá? Olha pro outro lado, pra você ver. A Fortaleza da Barra, né? Fortaleza da Barra é lindo, em frente, realmente, à Bahia. Olha que gostoso. Então incluíram agora, porque quando eu fui não teve isso. O do Porto, sim. O passeio do Porto foi novidade. Bem legal. Bem legal. Fizeram uma adequação, uma adaptação. E conhecendo o Brasil, né? Conhecendo o Brasil. Vou passando. A gente faz tudo de novo. Que bom. Bom, agora vamos falar de uma atividade bastante aguardada no mês de junho. A festa junina. A festa foi trazida ao Brasil pelos portugueses no início da colonização, por volta de 1530. Na época se chamava Festa Joanina. Algum tempo depois, ela precisou ser adaptada aos costumes brasileiros e mudou de nome. Passou a se chamar Festa Junina. No próximo sábado, as festas juninas animam as unidades do Objetivo Teodoro, Paz e Granja. As festividades vão mostrar um pouco da cultura regional, músicas, danças, comidas típicas e barracas com brincadeiras vão fazer parte das comemorações. Estaremos lá, né, Silvia Vinhas? Eu também. Gosto. É que a gente vai trabalhar, né? Mas vamos separar uns pratinhos, algumas coisas aí, porque tudo junino eu amo. Paçoca, pipoca. A gente vai passando, a gente já vai pegando e vai guardando. Arroz doce, olha. Arroz doce, me deu uma vontade de comer arroz doce. Canjica. Canjica, muito bom, muito bom. Olha, vi que é cheio de proteína, cheio de vitamina, tem que comer canjica. Então vamos lá. O arraial do Objetivo Teodoro vai ser inspirado em Mazzaropi. Ele foi uma das personalidades mais populares de seu tempo. Artista circense, ator de rádio, de TV, cantor, empreendedor e produtor e diretor. E a Malu me contou que ela assistia, ela não perdia uma sessão do Mazzaropi. A Silvia fica contando coisas. Mas a gente conta segredos e depois ela fica espalhando. Tatu, né? Você não perdia? Gente, eu também não perdia. Pronto, eu não perdia. Eu acho uma figura emblemática. Mazzaropi, pra mim, e é uma delícia, né? Muito, pra quem nunca assistiu, né? Hoje tem YouTube pra tudo. Então, confira Mazzaropi pra você ver que é maravilhoso. É muito engraçado. No Objetivo Paz vai ter o quê? Então, no Objetivo Paz, a inspiração vem das bandeiras e bandeirolas de Alfredo Volpi. Ele ganhou destaque com pinturas representando casarios e bandeirinhas de festa junina. Volpi é um artista plástico ítalo-brasileiro, considerado um dos principais artistas da segunda geração da arte moderna brasileira. Mesmo tendo nascido na Itália, ele é um dos mais importantes artistas brasileiros desde o século de 1920. Já a festa junina do Objetivo Granja Viana vai falar do sertão. Um dos grandes homenageados da tarde de festividades vai ser o cantor e compositor Luiz Gonzaga. Muito bem, delícia, vamos aproveitar, né? Vamos fazer um tour. Esse sábado estaremos lá, né, Alessandra? Lá, com certeza. Estaremos lá, nós vamos visitar as unidades todas. Olha, para ver quem que vai estar mais bonito. Olha,
Ela que tá dando pauta, hein, ó. Bom, das festas juninas, vamos para o Spelling Bee. É um campeonato de soletração de palavras em inglês do Colégio Objetivo. Sim, é uma festa, uma grande festa muito aguardada pelos alunos. Afinal, está sendo realizada em todas as unidades do Objetivo. Isso mesmo, Malu. Participam alunos do 3º, 4º e 5º ano. Eles são desafiados a soletrar as palavras em inglês. A atividade estimula o aprendizado. As crianças exercitam o vocabulário, a oralidade e a escrita. A professora Verônica vai explicar a atividade Roda VT5. Spelling Bee é uma atividade que os alunos esperam muito. É uma atividade de soletração. Então, como é que nós programamos isso? Durante um mês, as crianças vão recebendo listas semanais de palavras a serem estudadas e elas começam a estudar em casa. Nós mandamos uma carta para o pai, para a mãe, para os responsáveis, para que a família possa estar envolvida com esse projeto. E aquele que tiver um número maior de pontuação no final de um mês, vai para a grande final. A grande final acaba sendo um show, porque nós vamos para uma sala especial da escola, com a presença das autoridades, dos coordenadores, todos juntos, e ali nós recebemos os finalistas, que são sempre 3, e aí nós damos a medalha de ouro, prata e bronze para aqueles que tiverem uma desenvoltura melhor. Por que nós fazemos esse concurso? Através dessa competição saudável, todos os alunos acabam cooperando para que os ganhadores possam ter sucesso no final. Então, à medida com que eles vão ganhando pontos, com isso, o vocabulário dos alunos melhora, né? Então, há uma cooperação entre eles, então valores são inseridos nesse concurso. Então, quando tem a grande final, todos se alegram com o ganhar da medalha daquele amigo da qual ele estava fazendo parte da equipe. E eles recebem certificados no final de participação do concurso, e quem sai ganhando com isso é o inglês em si, que o aluno consegue verbalizar melhor tudo aquilo que ele tem trabalhado nessas listas, seu vocabulário fica enriquecido e a conversação fica mais fluente através dessa atividade. Esse tipo de competição nos Estados Unidos, gente, vai para tipo estádio, que nem estádio de Ibirapuera. Sei. Estádio. De tão importante que é, as crianças elas vão em vários lugares, várias escolas, para um lugar só para fazer esse Spelling Bee. Nossa. É sensacional. E outra coisa também, né, para nós, quando você vai viajar para fora, principalmente nos Estados Unidos, você chega lá e fala assim, meu nome é Silvia Vinhas. A pessoa olha para você e fala, spell, please. E você tem que soletrar o seu nome, porque eles não entendem nunca como você fala, né? Então, esse Spelling Bee é pra gente aprender também. Então, essa soletração, que comece logo essa soletração, né? Se você for viajar para os Estados Unidos, já começa, vamos perguntar, Malu Motri vai falar spell, please? E na Europa também pergunta? Não. Vamos falar de música. As pré-eliminatórias do FICO, o Festival Interno do Colégio Objetivo, já começaram. A primeira audição das categorias Intérprete, Duet e DJ foram realizadas em 31 de maio no auditório do Objetivo Paulista. Vamos ver as imagens Roda VT6. Eles foram avaliados por um júri especialista em música. Vários alunos participaram. No palco, mostraram seus talentos cantando sucessos nacionais e internacionais. As pré-eliminatórias só começaram. As inscrições para as categorias Composição Inédita e Cover ainda estão abertas. As inscrições para as categorias Composição Inédita e Cover vão até dia 28 de junho e devem ser feitas no site objetivo.br/fico. A grande final vai ser em setembro no Credit Card Hall. Olha, Credit Card Hall. Estaremos lá, Silvia Vinhas? Credit Card Hall. E é muito criterioso, né? É criteriosa essa seleção aí, né? É realmente muito importante e grandes talentos se manifestam, né, nessa festa. Que passaram por aqui, né? O FICO realmente é uma tradição, né, Silvia? Bom, vamos falar de esporte agora. As equipes de futsal e voleibol do Colégio Objetivo participaram do Gicão.
Jogos Interunidades do Colégio Objetivo. O torneio reúne alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, na faixa etária dos 10 aos 15 anos. Desde terça-feira, acontecem as seletivas nas quadras da Cidade Universitária. As equipes disputam o título de campeão do Gicão. A grande final está prevista para acontecer no 2º semestre. O professor Turiani vai explicar a atividade. Roda VT 7. O Gicão, mais uma vez, em plena ação. Vamos conversar aqui, mais ou menos, explicando como funciona o Gicão, tá? Esse ano, formato diferente, nós dividimos em 3 dias, tá? Então vai sair o campeão, e esse campeão vai jogar a grande final em setembro, tá? O Gicão, ele é realizado em todas as unidades. Tem unidade que treina basquete, voleibol, handebol e futsal. E aí a criança aprende, né? Além do respeito, da sociabilização e tudo isso que envolve o esporte, ela acaba se divertindo, porque como o esporte e tem a educação e o respeito, tem que ter a diversão junto também, né? Isso faz parte. Agora está acontecendo o voleibol e o futsal. O handebol nós vamos fazer em setembro, junto com as grandes finais. Então, o que vai acontecer em setembro? Vão ter 3 equipes, as 3 equipes campeãs de futsal de cada categoria, as 3 equipes campeãs de voleibol de cada categoria e o handebol, que vai ter um campeonato um pouquinho maior. Muito bem. Legal. Eu também conversei com os alunos. Vamos ver o que eles acharam do campeonato Roda VT 8. Eu vim aqui porque eu sempre gosto de jogar futebol com meus amigos, tá em união. E futebol é vida, né? A gente nasceu jogando e vai crescer jogando. Eu fiz um gol e a minha expectativa é a gente ganhar todas e ficar em primeiro lugar, né? Como sempre. Eu faço handball, faço vôlei, faço futebol e eu fazia tênis também. Porque eu gosto de me exercitar e eu acho uma coisa bem divertida e legal. Eu prefiro futebol, porque meus amigos me estimulam, é uma coisa divertida, eu gosto de correr bastante. Fiquei muito feliz de fazer 2 gols. E várias vezes eu já vim em outros campeonatos, mas nunca vim de futebol. Eu gosto de ir no futsal porque eu quero aprender mais, desenvolver mais como dominar a bola e chutar a bola, porque eu sou melhor em goleiro. É um campeonato muito legal, muito divertido, que junta diversos colégios aqui da Teodoro em geral. E, sei lá, a oportunidade de conhecer gente nova e testar nossas habilidades em jogo. Uma forma de reunir vários colégios por forma de um campeonato e que consegue juntar, né? Outras unidades com outras unidades, quando algum time falta pessoa, dá para complementar, assim, unir todo mundo. Bom, o desempenho da minha equipe está sendo muito bom. Consegui fazer 2 gols hoje, junto com a ajuda dos meus companheiros. E tá tudo dando certo até agora. Daqui a pouco a gente vai jogar mais um jogo. E se tudo der certo, a gente ganha também. É muito legal porque tem integração de todos os alunos do Objetivo. E tá sendo muito legal tudo porque é uma experiência boa, né? É um meio de você poder se conectar mais com seus amigos numa competição onde o objetivo é ganhar, não só ganhar, mas também participar também e conhecer também as outras unidades do Objetivo, conhecer pessoas. A gente jogou muito bem no primeiro jogo, conseguimos ganhar e eu espero que continue assim, que a gente possa ganhar para ir para a final em setembro. Perfeito. Então, perfeitos profissionais, né? Falam iguaizinhos, né? No próximo programa, nós vamos conhecer? Vamos conhecer as equipes classificadas para a grande final. Isso mesmo. Muito bem, Ale. Obrigada, viu, pelas Agradeço. notícias. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Universidade Extramuros. O novo contrato entre os cientistas ou os pesquisadores e a sociedade. Um trabalho voltado para garantir que o progresso científico se oriente para a resolução dos problemas reais da sociedade. A educação em favor da garantia de melhores condições de vida e exercício da cidadania. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com Marina Soligo, que é diretora de pós-graduação e pesquisa da Unip. Obrigada, Prazer, Marina. Marina, receber você aqui. Todo meu. Bom. Obrigada por me convidar. Silvia. Sempre. Só faltava você, né? Porque já entrevistamos a tua mãe. Marina. A irmã. A irmã. Cada uma na sua competência, né? Isso mesmo. É verdade. Professora Marília,
Professora Laura, né? Sempre dando aí os seus recados importantes nas suas áreas de atuação, né, Marina? Isso. Agora vamos falar me intrigou muito esse tema, Universidade Extramuros. Que universidade é essa, Marina? Então, Malu, o que a gente entende e trabalha na Unip, em termos de pós-graduação e pesquisa, por que fazer a pesquisa? Por que você está pesquisando? O que você está estudando? Né? Pesquisar por pesquisar? O que adianta isso, né, para a sociedade, para o ambiente em que você vive? Então, a gente tenta fazer com que, e também é uma orientação do Ministério da Educação, que a pesquisa se volte para a sociedade, que você modifique, ensine e atue no seu entorno, no seu ambiente. Então, como a gente faz isso, né? Eu acho que é importante a gente começar um pouquinho a entender como é a estrutura da educação brasileira, né? Por que a pós-graduação, por que os professores, os mestres e doutores chegaram à população, chegaram ao ensino básico, por exemplo, né? Chegaram à comunidade, chegaram a outros países, a outros estados. Por que isso aconteceu? Porque eles perceberam essa necessidade? Né? Isso, exatamente. Então, a educação no Brasil é dividida em ensino básico e ensino superior. O básico é ensino fundamental, ensino infantil, fundamental e ensino médio. Aí depois tem o ensino superior, que é dividido em a graduação e a pós-graduação. Pós-graduação é dividida em especialização e mestrados e doutorados. A pesquisa, a ciência é feita nos programas de mestrado e doutorado. Né? Tá. O número de doutores, mestres e doutores no Brasil é muito pequeno, porque são pessoas muito especializadas. Então, são pessoas que estudam, né? Normalmente você faz a graduação, depois você faz uma pós-graduação, depois você faz um mestrado, mais 2 anos, depois você faz um doutorado, 4 anos, aí com uns 30 anos, a média, na verdade, de doutores no Brasil é 37 anos. E aí você já publicou, e aí você já está capacitado para contribuir daí para frente, até os seus 70 anos, com a sociedade. O seu conhecimento, né? Compartilhar isso. Exatamente, né? Dar um retorno à sociedade de tudo que você aprendeu e de tudo que você estudou. De 10 anos para cá, se estabeleceu no Plano Nacional de Educação que a pós-graduação no Brasil deveria trabalhar também em conjunto com o ensino básico. Além da comunidade, que também é uma exigência da graduação, tem exigências da graduação também, né? Que você tem que trabalhar junto com a comunidade, mas a pós-graduação, mestrado e doutorado também tinham que sair, os professores teriam que sair dos seus laboratórios, sair das suas salas de aula e ir a campo, né? Até porque essas pessoas ficam tão dentro do seu mundo, tão dentro do seu estudo, do seu vocabulário, que ficam pessoas muito especializadas. Então, às vezes, a pessoa fala e você não entende o que a pessoa está falando. Você vai explicar uma pesquisa, é difícil para um leigo que não pesquisa aquilo entender o que ela está falando. Então, se teria que aproximar o cientista da população, né? Como fazer, e aí tem métodos de como fazer isso que a gente está fazendo na Universidade Paulista. Para os dois lados, né, Marina? Exatamente. Tanto para quem está fazendo a pós, como para a sociedade, né? E até complementando, né? Isso, a sociedade também precisa, porque, em última instância, o estudo é para isso, né? É para melhorar a vida em sociedade, né, Marina? Exatamente, é para o desenvolvimento da sociedade, para melhores condições de vida, melhores condições de acesso à saúde, à educação, dividindo o conhecimento, né? Não é dividindo aquela questão partilhando o seu conhecimento e fazendo com que os outros evoluam junto com você. Como é que foi feito esse processo, então? De sair do extramuros. É difícil, né? Porque os pesquisadores normalmente estão acostumados a trabalhar só juntos, mas naquele lugarzinho, cada um na sua salinha, todo mundo quietinho. Falando para os seus pares, aí é fácil, né? Falar para os pares é muito tranquilo, né, Marina? Porque todo mundo entende, né? Normalmente você tem as mesmas áreas, né? Você está num grupo de mesma área. Então, foi feita uma reunião, né? A gente fez uma reunião bem grande na universidade e estipulou que eles teriam que fazer. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que se estabeleceu foi a ampliação da interação com a graduação.
que é uma exigência também. O curso a de pós-graduação, mestrado e doutorado, os professores com a graduação. Esse foi o primeiro passo. Então, eles teriam que atuar na graduação. Primeiro. Esse foi o primeiro passo. Então, como foi feito isso? A gente fez uma grande reunião e já estipulou. Olha, o professor tal vai interagir com essa turma nesse campus. O professor, a gente já foi dividindo para não ter questionamento. Então, eles começaram a atuar na graduação, já ter contato com essas turmas de graduação, que são turmas maiores, que é normal mesmo, que é porque a pós-graduação, a proporção normalmente é um professor para cada 8 alunos. Então, é um grupo diminui bem, né? Muito pequeno, né? Então, eles começaram a lidar já com turmas maiores, de conhecimentos diversos, né? E tiveram que se adaptar a isso. Depois disso, a gente teve o processo de iniciação científica, né? Quer dizer, esses professores têm que orientar esses alunos a começar a fazer uma pesquisa científica, né? Com a metodologia científica, de novos conhecimentos, novos horizontes, né? Diferente daquela monografia que você faz, revendo um pouco as disciplinas que você estudou, ou um relatório de estágio, mas não, o método científico. Então, como você entra na ciência. E isso já foi despertando nos próprios alunos de graduação uma vontade de irem para a pós. Porque é legal, né? Tá vendo? O aluno de graduação já está vendo esse contato que os pós-graduados, né? Eles vão para a rua. Então, realmente é muito importante essa integração. E eu acho que, assim, também quando sai dessa gavetinha, né? Porque, assim, tava lá aqueles doutores, aqueles cientistas ali, a gente sabia, né? Ficava até com medo de fazer alguma pergunta que não fosse pertinente. Mas, à medida que eles saem, eles conseguem ampliar o próprio ramo de atuação deles. Sim. E ter Exatamente. retorno, né? Exatamente. Até porque, Malu, a gente vê hoje as coisas mudam muito rápido. Exato. Né? Então, vamos imaginar, a média de um doutor hoje, 37 anos. Para atuar em mestrado e doutorado, você tem que ser, no mínimo, doutor, 37 anos. 37 anos, você vai para a graduação, você pega um aluno de 20 anos, 22 anos, simplesmente você tem 15 anos a mais do que ele. 15 anos mudou muita coisa. É verdade. Muita coisa. É verdade. É um outro mundo, né? A gente vê isso nas crianças, a gente vê isso nos jovens. Então, você é jovem com 37 anos, né? A gente considera jovem. Mas, muitas vezes, você está velho em relação às tecnologias, a forma de pesquisa. Depois eu vou ter um exemplo que dá como você pode facilitar a sua pesquisa com base nessas novas tecnologias, nessa nova visão de mundo que esses alunos estão trazendo. Né? É muito interessante isso. Então, esse foi o primeiro passo, a graduação. A iniciação científica, o aluno não é obrigado a fazer, mas aquele aluno que já tem vontade de pesquisar, já tem um viés de cientista, ele se inscreve no nosso concurso. Esse ano nós informatizamos, né, a submissão, nós tivemos 1.200 projetos de iniciação científica submetidos. Acabaram de submeter e estão sendo avaliados. Nosso programa de iniciação científica, a gente abre para a universidade, são os professores mestres e doutores que orientam, não só mestres e doutores dos programas, podem ser da graduação também. Então, eles orientam os alunos da graduação. Porque a gente tem mestres e doutores não só na pós-graduação, mas na Unip como um todo. Na pós-graduação estão os pesquisadores, né? São mestres, doutores e pesquisadores. Mas um doutor ou um mestre que atue só na graduação e não faça pesquisa, como a gente faz na pós, ele pode orientar um aluno de iniciação científica, porque ele já teve toda a metodologia, ele já sabe como fazer. Então, a gente teve 1.200, é bastante. Né? E é uma troca bacana, né, Marina? Muito bom. É muito bom. Então, esse foi o primeiro passo com a graduação. Depois, a gente tinha um maior desafio, um dos maiores... Aliás, eu acho que foi o maior desafio mesmo, que foi inserir esses professores na educação básica. Né? A gente tem que estar inserido na comunidade também, em outros estados, mas na educação básica, vocês falam... Como eu vou ensinar ciência, lá né? para trás, né? Lá para o início, vou lá para o começo. Para a criança, né? O que eu vou falar para elas? Como eu vou falar, né? Não são pedagogos, né? São cientistas, né? Então, como fazer essa aproximação? E os projetos foram muito interessantes, né? Nós temos um projeto na área de comunicação, na odontologia e na patologia, né? Na comunicação, por exemplo, que é a área de vocês, né? O que o pessoal da comunicação fez na escola, fez com os alunos da escola? Eles fizeram
nisso, os alunos, os mestrandos e doutorandos, eles juntaram a pesquisa deles com o trabalho nas escolas. Então, uma coisa que está muito em voga hoje em dia em termos de a comunicação para crianças e adolescentes, né? YouTube, Instagram, que todas as crianças têm hoje em dia o celular e ficam hoje em dia quase televisão não se vê, né? Porque você quer fazer tudo on demand, você quer ver aquela hora, aquilo e naquela hora, né? Você não quer ligar a televisão e a programação ser imposta a você, né? Então, essas crianças e adolescentes ficam muito nisso e nas redes sociais. Então, esses alunos e essa professora com um projeto, eles foram pesquisar como estava afetando essas mídias sociais, esses produtos, que eles chamam de produtos de YouTube, Instagram, nessas crianças. Então, eles pegaram um grupo, uma escola, fizeram a pesquisa. E daí deram o retorno. Olha que interessante isso. Para as crianças. Para os professores, primeiro, com um linguajar mais adulto para os professores, para ensinar como estavam aqueles alunos, e depois com um linguajar mais apropriado, junto com os professores da escola, para as crianças. Então, quer dizer, você vê a pesquisa interagindo 100% com os níveis da sociedade. Foi jornalismo, o que mais? Patologia? Patologia e odontologia, que tem essa interação com o ensino básico. Na odontologia... deve ser uma delícia. Porque a odontologia tem muitos projetos, né? Lá, como é que faz? Aí até uma coisa, é um serviço público, né? Público, exatamente. A gente sabe que nas escolas particulares, elas normalmente têm os dentistas, elas contratam esse serviço, né? Do dentista que ensina as crianças a escovar, mas a pública não tem. Então, um tanto foi esse trabalho de ensinar como se escova, higienizar a boca, ensinar a criança, ensinar os pais, mas tiveram projetos bem específicos de, por exemplo, o que eu faço quando existe um trauma dentário, por exemplo. Eu estou brincando com meu amiguinho, bato no meu amiguinho e meu dente cai. O que eu faço com esse dente? Olha, ensina isso para as crianças. Então, elas passaram esse conhecimento, né? Então, o que eu vou fazer quando existe um trauma dentário na escola? Como eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer com esse dente? Como eu vou fazer com essa criança? O que eu posso fazer com relação a isso? Então, foi feita toda uma pesquisa, e sempre juntando a pesquisa. Você sabe se quebrar o dente, você sabe o que fazer, você sabe, tanto com os professores, né, principalmente, né, com a equipe técnico-administrativa também, né. Então, você sabe o que você vai fazer com o dente, você não sabe? Aí viram que sabiam ou não sabiam, e passaram todo o conhecimento deles. Então, você põe no leite, então você pega o dente, porque às vezes dá para implantar o dente de novo. Porque, caiu, joga fora. Não, como joga fora? Né? Não, dá para implantar. Então, existem formas, só que essas pessoas não sabem. E muitas vezes não vão todo ano no dentista, são escolas públicas, né? Normalmente o contato é todo com escola pública. Então, são pessoas que carecem desse conhecimento também. A questão da higiene bucal, que é muito importante, né? Uma questão de saúde mesmo, né? Muito interessante também. Foi feita uma parceria entre a Unip, os pesquisadores, e a Unifesp, com o pessoal que faz um projeto de saúde e informática. Então, eles fizeram toda uma pesquisa sobre higiene bucal, hábitos alimentares, com as crianças e com as famílias, informatizaram, colocaram essas informações num sistema, elaboraram um curso apropriado para essas famílias. E esse curso está sendo dado. Olha, que interessante. Eles podem acessar. Para o aluno, para quem está fazendo, não sei se pode chamar de aluno, pós-graduação. É aluno. Sempre então, aluno. Mas para ele, quer dizer, é muito importante, porque ele está tendo um contato direto com a sociedade, com as necessidades das comunidades, né? Lógico que para a comunidade é maravilhoso esse trabalho. Tudo é bem-vindo. Mas, realmente, tem um contato direto. Amplia, né? Que sai da universidade. Porque, por exemplo, o dentista, ele já atende, né? No terceiro, quarto ano, ele já tem a clínica. Mas você ter esse encontro, eu acho muito bacana. O que você acha dessa nova fase, assim? Não, eu acho maravilhoso, né? Eu acho que
é uma contribuição para a sociedade, e eu vejo, quando você está ali no meio dos pesquisadores, é muito interessante porque, principalmente na área da saúde, a área da saúde é muito elitizada no Brasil. Até por causa do custo, né? São muitos equipamentos, profissionais muito especializados. Então, esses alunos, muitas vezes, eles não tiveram esse contato com pessoas de escola pública, pessoas que às vezes nunca foram dentista, famílias mais simples. Então, você traz o próprio aluno para a realidade do país. Exatamente, né? É verdade. Exatamente, né, Marina? Porque não adianta você ficar naquela bolha e achando que vai ser aquilo ali que você aprendeu. Foi interessante que vocês colocaram, porque a pós-graduação é uma elite. Né? São pouquíssimos alunos que têm da pós-graduação. A gente tem em torno de 0,1% da população. Olha, em programas de mestrado e doutorado. Pelo que você falou, né? Pelos custos, por serem poucos alunos, então acaba tendo um custo maior. Não são todas as pessoas, é interessante isso, porque às vezes existe uma ideia errada de que todo aluno tem que fazer a graduação de 4 ou 5 anos, depois fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e não sempre é assim. Né? Hoje você tem os cursos de 2 anos, você tem os mestrados profissionais, até a CAPES também, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, está se adaptando para o mundo do trabalho também. Então, a sociedade é diversa. Existem aquelas pessoas que querem pesquisar, acadêmicos, e ficarem mais nos laboratórios, embora a gente force a sair também, mas existe aquele pessoal que está toda empresa. Tem que ser um trabalho muito profundo, de conhecimento muito profundo sobre um aspecto, né, sobre um assunto. Doutorado tem que ser inovação, tem que ser alguma coisa, você tem que aumentar o conhecimento em alguma área, você tem que... Já é pesquisa também. É pesquisa, os dois são pesquisas, né, mas você tem que fazer uma coisa inovadora. E muitas vezes, às vezes não dá certo, você tem um problema, você acha que vai funcionar, e aquilo não funciona. Ok, é a pesquisa. Faz parte, não precisa ser exatamente. Faz parte, não. E um pós-graduado? Então, a pós-graduação é dividida em mestrado, doutorado e especialização. E o pós-doc? Então, aí o pós-doc é outra coisa, né? O pós-doc, na verdade, você vai fazer um relatório, você se atualiza e você vai... Porque você já fez o doutorado, está tudo mudando, então você vai mais ou menos atualizar e se aprofundar ainda mais naquela área. E nós temos alunos de pós-doc também, cada vez mais. Olha que bacana, quer dizer, quanto mais... cada vez mais eles estão procurando... Porque a gente tem uma... Às vezes a gente recebe aqui falando dos novos arranjos das profissões, quer dizer, em cada profissão, você mesmo falou, a atualização, né, e a evolução é muito rápida. Então, a graduação, o mestrado, pós-graduação, é muito importante para você estar sempre ali em cima da onda, né? No sentido de estar atualizado. E isso que você também falou, que eu achei interessante, Marina, é assim, por exemplo, você pegou, falando aí de área de saúde, mas assim, você espalha isso para todas as áreas, né? Queria que você falasse um pouquinho mais das outras áreas também, né, Marina? A saúde a saúde chama mais atenção, sobretudo no Brasil. Gente, mas sabe que no mundo também, viu, Malu? O maior número de pesquisadores é da área da saúde. O maior número de pesquisadores é da saúde. E aí no Brasil e no mundo. E aí em outras áreas que vai ser? Não, também tem. Mas, por exemplo, a administração, né? Que a gente tem o programa de mestrado em administração. O que eles pesquisam? Eles pesquisam redes. Tem uma linha de pesquisa, né, uma vertente, os professores todos trabalham com redes sociais. Então, o que é isso? São os arranjos sociais, como as pessoas se arranjam em benefício, em prol de algum benefício, de algum assunto, né, de alguma melhoria. Então, uma pesquisa muito interessante que eles fizeram foi sobre microfranqueadores. Nós temos os grandes franqueadores e os micros. Eles pesquisaram 100 microfranqueadores. As empresas lá, aqueles franqueados? Empresas. Fizeram um questionário, verificaram os maiores problemas que eles tinham, elaboraram um programa de capacitação para esses microfranqueadores. Né? Então, chamaram os microfranqueadores, eles vieram na universidade, eles ensinaram como fazer um plano financeiro, como fazer um planejamento estratégico, coisa que essas pessoas não sabiam, né? Porque muitos deles foram na universidade ou fizeram algum outro curso que não administração. E se você tem uma empresa, existem formas de você melhorar a sua empresa. Olha que interessante. Então, eles capacitaram esse pessoal nesse sentido. E o planejamento financeiro é importantíssimo em todas as
essas áreas, né? Então, inclusive para a saúde, quem tem um consultório e assim por diante, né? Então, eles... Saúde, administração, fala outra área também. Eu estou encantada com essas descobertas, Marina. A comunicação, né? Que foi esse pessoal que trabalhou nos produtos sociais, né? Eles estão agora com um projeto também de... Eles têm muitos alunos do interior de São Paulo, de outros estados, Roraima, Pará, um pessoal do Nordeste, eles estão vindo para São Paulo para fazer o mestrado ou doutorado em comunicação, né? Porque a comunicação, ela abrange todas as áreas. É verdade. Né? É verdade. Então, você pode ser formado, dependendo do que você quer pesquisar, você pode ser formado em qualquer área, você pode ser um engenheiro, você pode fazer, se você está interessado... Você vai utilizar a comunicação. É o que você falou também, a parte financeira, né? Qualquer lado tem que ter. Exatamente. Isso é muito rico na pós-graduação. Essa pergunta foi interessante, porque isso é muito rico, porque você mistura várias áreas na sala de aula. Você tem o pessoal, e isso a própria CAPES quer vários estados, vários países e várias formações, não só do aluno, como do professor também. Então, eles não querem que todos os professores da USP estejam lá, só professores da USP no programa. Não. Tem que ter de várias instituições, porque a diversidade, o intercâmbio das diversidades é que faz crescer o conhecimento. Você vê o mesmo problema por um outro ângulo. Sempre, né? É verdade. Nossa, isso é de uma riqueza, Marina, isso é de uma riqueza. Pois é, porque você imagina, né, uma pessoa de lá de Roraima aprendendo com um daqui de São Paulo, como é que é e o debate que é feito, né? Debate. Exatamente, porque devem ser visões de mundo totalmente diferentes, na criação, dependendo de onde a pessoa está, né? O programa de comunicação da Unip, ele está fazendo uma parceria com uma instituição de Juazeiro do Norte, não sei se vocês já estiveram lá, né? Mas não Padre conheço. Cícero. Padre Cícero. A gente sabe de onde mas nós não fomos ainda. Mas lá em Juazeiro tem uma água boa ali na área de educação, viu? Porque a gente vê aí medalhistas e tudo. Tem objetivo em Juazeiro. Então. E eles estão fazendo uma parceria para oferecer o programa lá. Para esses alunos. Existe um programa do governo, da própria CAPES, que estimula essas parcerias dos nossos programas, que tem que ter uma nota acima de 4, né? De 4 para cima, que nós temos, graças a Deus. São programas de excelência. E eles estimulam que a gente saia daqui de São Paulo e que vá a outros estados mais carentes de mestres e doutores, para formar esse pessoal. Nossa, que bacana. Então, comunicação está fazendo com o Juazeiro. Engenharia já fez o mestrado em Teresina, no Piauí. Deu tão certo, agora eles estão fazendo o doutorado no Piauí. O programa de administração já fez a parceria, ainda não começou, mas já fez a parceria com Rondônia. Olha, a como vai instituição estar de Rondônia. Para capacitar o pessoal, né? Porque em outros estados. Porque essa carência toda é absorvida, né? Porque o maior número de formados mestres e doutores é Sudeste e Sul. Sudeste e Sul, e aí agora eles saem e vão para o Brasil todo. Isso a Unip faz muito bem, né? Faz, sem dúvida. Mas não especificamente só onde tem outra Unip ou outro objetivo tal. Não, vocês não, tem que ser com outras instituições. Tá. Você tem que ser com outras instituições. E como é que é feita essa pesquisa? Nossa, então, como operacionalizar isso, né? Eu moro aqui em São Paulo, eu dou aula aqui, como eu vou parar lá no Piauí? Eu fiquei pensando nisso, Marina, porque, gente, e mesmo para você cuidar de tudo isso, né? Como é que você faz, Marina? Essa logística, vamos lá. Tem uma questão, assim, que o pesquisador, isso é muito bom, ele quer conhecer. Né? Ele quer conhecer. Tem que ter essa vocação. Tem que ter. E ele é professor. E o professor, normalmente, ele tem essa vontade de ensinar. Ele quer ver os outros melhorarem. Né? Eu acho que o sucesso do professor é o sucesso do seu aluno. Né? Então, às vezes, quanto mais carente o seu aluno e você consegue fazer com que ele evolua, nossa, né? Isso para um professor é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Então, eles querem. Bom, então já começa. Esse é o ponto de partida. Eles querem pegar o avião, eles querem pegar o barco, se tiver que ir para o Amazonas, eles querem. Então, se existe uma vontade, sempre existe um caminho, né? Sempre assim, né, Marina? Então, aí a gente normalmente faz essa parceria, as instituições entram em contato conosco, ou dentro da região a gente procura a instituição que gostaria de fazer essa parceria e começa a fazer esse contato por telefone, por WhatsApp, enfim.
tendo a possibilidade, o local, a região, tendo a demanda de alunos para o programa, você já consegue fazer a parceria. Agora, tem sempre a questão dos recursos, né? Porque não são recursos públicos. Algumas instituições conseguem recursos públicos, mas porque vai ter a passagem do professor que vai para lá, muitas vezes a passagem do aluno que vem defender a tese, mas como a gente faz, né, para ser viável? Como é viável? Eles fazem, cada professor vai uma semana, dá uma matéria naquela semana, depois volta mais uma semana. Então, você faz assim, você não faz uma aula toda segunda-feira, toda terça-feira, não. Você faz uma semana inteira ou 15 dias. Isso você já barateia, né? Não tem tantas viagens. E você vai fazendo todas as orientações por Skype, pela internet, que hoje é muito fácil. É verdade. Hoje é muito fácil. Nossa, que legal, viu, Marina? Muita coisa. Parabéns. Ai, Marina, olha, o nosso tempo está acabando, mas assim, eu tenho que falar mais sobre isso, porque eu fiquei ainda mais curiosa. É, muito É interessante. um outro mundo. É um outro mundo. É um outro mundo. E é legal que você fala com entusiasmo, que contagia aqui, né? Porque de tanto que você gosta. É muito realmente. gostoso. É. Quando eu cheguei na pós-graduação, é um outro mundo. É mesmo, é muito diferente. Mas a gente tem que sair desse mundo, né? E é Isso mesmo. interessante que eu ficava, assim, nós lidamos aqui com todos os níveis, né, de ensino, mas da pós, assim, a gente falava eventualmente, mas assim, não com essa profundidade que a gente falou hoje, e eu estou encantada. É um outro mundo. Muito obrigada. Então, estão convidadas a fazerem um mestrado, doutorado em comunicação. Silvia Vinhas, já vai. É verdade, eu já falei com a Marina, eu vou fazer. Já, eu também, vou voltar para a escola. Quero agradecer, então, a professora Marina Soligo, que é diretora de pós-graduação e pesquisa da Unip. Muito obrigada, Marina, e volte sempre. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O amor pela sabedoria levou os filósofos a refletirem sobre os mais diversos campos do conhecimento: a existência humana, a ética, os valores, a política, a linguagem e outras questões que sempre provocaram os mais profundos questionamentos. A natureza foi objeto constante das indagações dos filósofos, seja pelo seu papel essencial no planeta e na vida humana, seja pela relação do homem com ela e as consequências da atuação e interferência humana no meio ambiente. Separamos algumas frases desses pensadores. Tendo em conta as condições de que dispõe, na medida do possível, é a natureza que faz sempre as coisas mais belas e melhores. Aristóteles. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Albert Einstein. Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo. José Ortega. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim.